Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou profissional de educação física, formado no ano de 2006 pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, onde obtive o título de licenciado pleno, ou seja, capacitação para trabalhar na área escolar e na área não escolar. No ano de 2008, procurei fazer cinesiologia, me especializei em cinesiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Neste mesmo ano de 2008, eu fundei, juntamente com meu irmão Felipe, a Ox Academia localizada na cidade de São Leopoldo. Então eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a escolha de ser profissional de educação física e a escolha de trabalhar e de promover o exercício físico dentro de um ambiente de academia. Para a gente entender um pouquinho esse processo dessa escolha, eu queria conversar com vocês e levar um pouquinho antes, lá no começo da minha vida, na primeira infância, até os dias atuais. Então vamos lá. Nós tivemos a oportunidade, tanto eu quanto meu irmão, de crescermos num lugar onde a gente tinha liberdade de estar na rua, liberdade de brincar, liberdade de se movimentar. E também por grande sorte, a gente cresceu num lugar que tinham muitas crianças da nossa idade. Então, que nos proporcionou esse hábito desde cedo de brincar, de correr, de pular, de se exercitar, de jogar futebol, porque a brincadeira que a gente mais gostava era o jogo de bola, né? Era jogar futebol. No lugar onde a gente se criou tinha uma quadra esportiva onde oferecia bastante segurança por ser um condomínio e tal. Então a gente sempre foi livre para estar na rua, para brincar, para se movimentar. O que acontece? Esse hábito de atividade física desde a primeira infância nos levou a sempre estarmos em movimento, sempre estarmos em movimento. E lá, quando a gente, com 6 anos, a gente vai, no meu tempo, né, no tempo do currículo que era da nossa idade, a gente ia para a pré-escola, primeira série e tal. O que acontece? Na escola, a gente perde um pouquinho a liberdade de brincar de uma forma completamente livre. Por quê? Isso não é ruim, viu? Isso é bom. A gente só perde um pouquinho a oportunidade de brincar completamente livre simplesmente porque na escola a gente é conduzido, as atividades físicas elas são conduzidas a gente pelos professores, pelo professor, pela professora. Então todo exercício que a gente faz passa a iniciar a ter um pouquinho de propósito, um pouquinho de, vamos fazer essa atividade por isso, por isso, por isso. Então a gente acaba começando a ser conduzido. E é aí que inicia o processo da educação física. Só o que acontece? A educação física escolar é a base para o entendimento que nós temos hoje, ela parte lá da base da educação física escolar, das primeiras séries do ensino fundamental. Então, o que acontece? Eu acredito que não só para nós, mas para a maioria das pessoas, a educação física escolar ela é muito vinculada ao esporte. Então, o que acontecia na nossa época? A educação física era a partir da quarta série, onde ela se incorpora como disciplina e todas as a educação básica, o ensino fundamental separa por disciplina, por número de professores. Lá na nossa época, né, falando da nossa época, a educação física se incorpora ao currículo. Então, o que acontece? A educação física era separada por bimestres, onde era esporte e regra, esporte e regra. Isso era a base fundamental da educação física. Então, o que acontecia? No primeiro bimestre, a gente tinha o esporte, por exemplo, futebol no primeiro bimestre, voleibol no segundo bimestre, basquete no terceiro bimestre e handebol no quarto. Quando a gente tinha aula prática, a gente aprendia os fundamentos, mas na maioria das vezes eram jogos dessas modalidades esportivas. E quando por qualquer motivo a gente não podia praticar, a gente tinha
aula de educação física na sala de aula e o que nós tínhamos? Nos ensinavam regras de esporte. A gente aprendia as regras do esporte na sala de aula e a gente praticava o esporte na quadra. Então, o que acontece? A educação física era entendida como esporte. Eu adorava educação física, adorava praticar esportes, porque antes da escola, antes de entrar no ambiente escolar, eu já tinha contato com futebol, pelo menos com futebol, daquela forma lúdica, bem livre. As modalidades esportivas, elas são uma ferramenta muito importante para o ensino da educação física, mas elas não são um fundamento. Então, o que acontece? A gente, os alunos, nós adorávamos, a maioria adorava da prática da educação física. Só que a educação física era o patinho feio até para a direção, né? O que acontece? Quando tinha qualquer evento, quando tinha qualquer atividade na escola em que tivesse que se tirar uma disciplina, o que se tirava? Educação física. Educação física é lazer, educação física é brincadeira. Então era a disciplina menos importante para a direção da escola, para os professores, menos para nós alunos, né? Para a maioria de nós. Então o que acontece? Essa ideia de educação física sobre lazer, sobre brincadeira, sobre esporte, ela vem para a sociedade, ela vem para nós desde o ensino fundamental, das primeiras séries do ensino fundamental. E essa ideia desse tipo de educação física, ele foi se arrastando na minha formação, na nossa formação, até o ensino médio. No ensino médio, olha como era, no ensino médio, a educação física não era nem obrigatória. Fazia quem queria. Era muito fácil tu dizer que tinha qualquer coisa, aí o professor liberava. E então o que acontece? Na minha formação escolar, eu tive alguns bons professores e tive professores muito ruins também, que largavam a bola para a gente jogar. Isso era educação física. Então até o ensino médio, até o terceiro ano do ensino médio, a minha ideia sobre educação física era essa. Era jogar bola, não precisava nem de professor. Professor, de repente, para apitar um jogo, não precisava nem de professor do jeito que a educação física era aplicada na escola. Ele era necessário para apitar um jogo ou para organizar o interséries, que era um momento, era o auge da educação física, né? Eram os interséries e os jogos escolares municipais que a gente adorava jogar. Mas o que acontece? Então essa ideia ela foi até o segundo, terceiro ano do ensino médio. Neste ano, eu tive um professor que, na verdade, foi ali o ponto de partida para a minha escolha profissional. Porque lá neste terceiro ano, quando eu estava me formando no ensino médio, quando eu estava terminando a educação básica, eu tive um professor que, daquele jeito, na época, era o que mais se aproximava do que eu penso sobre educação física hoje. Por quê? Porque ele nos dava aula de educação física como educação física. O esporte era simplesmente uma ferramenta para ele atingir alguns objetivos, mas o esporte não era o fundamento. O esporte não era a educação física. As regras do esporte também não eram a educação física. Eram uma ferramenta para ele atingir os objetivos dele, mas não a base da educação física. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que lá no terceiro ano eu tive um choque de realidade e educação física. Por quê? Porque esse professor, ele falava sobre diversos assuntos, ele falava sobre educação física. O que é educação física? Ele nos ensinava sobre postura em sala de aula, ele nos ensinava sobre as qualidades físicas, as valências físicas, ele falava sobre musculação, falava sobre ginástica, falava sobre correr, falava sobre exercício de força, sobre exercício de resistência. Por quê? Porque lá naquela época tinha uma modinha que tinha um programa de TV chamado Malhação, onde era um programa de jovens, de adolescentes, de jovens, que o programa acontecia dentro de uma academia. Então lá se iniciou a febre
pelo corpo sarado, a febre das pessoas por buscar uma academia, por estar dentro de uma academia, que o entendimento era quase que totalmente voltado à estética também. Mas esse professor ele dava pinceladas diferentes, ele falava até mesmo sobre anabolizantes, porque naquela época já se praticava anabolizante lá no ano de 98, 99, 2000, que eu me formei no terceiro ano, já se falava sobre, já se usava anabolizante dentro de academia, porque o que acontece? A academia não era entendida também como um aspecto fundamental de saúde, ele era entendido, como até hoje, né? Mas muito mais do que hoje. Se ia para academia para quê? Para saúde? Não, não. A gente ia para academia, se ia para academia para ficar forte, e para ficar diferente dos outros coleguinhas que eram magrinhos e tal. Então ele nos dava aula, falando sobre isso, falando sobre a importância do exercício físico para a saúde, falando sobre as valências físicas, as qualidades físicas, fazendo a gente entender qual que era qual, como praticar uma, como praticar outra, falava para a gente sobre os riscos do uso de anabolizante, falava para a gente lá no terceiro ano sobre a importância de uma boa postura dentro da sala de aula, sobre a importância do exercício físico para a saúde. Então lá no terceiro ano eu tive o choque de opa, educação física não é só prática de esporte, não é só uma prática esportiva. Educação física é exercício físico para promoção de saúde. Então, lá no terceiro ano, eu não sabia o que eu ia fazer ainda o que eu ia ser, o que eu ia fazer na faculdade, qual profissão eu ia seguir. E esse professor, ele me ajudou muito por eu já, lá na primeira infância, eu ter o contato, sempre praticar atividade física, eu ter a oportunidade de não só praticar atividade física pelo gosto, pelo lazer, pela importância da atividade física para o bem-estar psicológico, mas também entender mais os processos do exercício físico nos benefícios para a saúde. Então, ali no terceiro ano, eu decidi ser profissional de educação física. Decidi, não, eu vou fazer isso porque além de adorar exercício físico, eu posso trabalhar, eu posso ensinar, eu posso promover exercício físico. Então, o que acontece? Ali foi o ponto de partida para a minha formação profissional e no próximo vídeo eu vou falar por que a gente decidiu abrir uma academia de ginástica e trabalhar com uma academia de ginástica. Até lá!